Buenas noches a todos. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Buenas. Boa noite, doutor. Perdón por la tardanza, pero no me dejaban entrar. Sim, eu também tive esse problema. Por ahí hay mano negra. São leituras curtas, mas com temas para muitas perguntas. Vamos a ver si se animan. Sim. Então, inicio. Volume 11, 25 de julho de 1915, capítulo 98. Jesus se sente desolado com as desventuras das criaturas e ainda mais no amor. Ele deseja consigo almas que o confortem. Continuando em meu estado habitual, eu me lamentava com Jesus sobre suas frequentes ausências, e ele, sempre benevolente, compadeceu-se de mim, dizendo: minha filha, sê corajosa, permanece fiel a mim nestes tempos de tragédias e terríveis carnificinas, de intensas e amarguras para o meu coração. Quase soluçando, acrescentou: minha filha, nestes tempos sinto-me como um desventurado. Sinto-me desventurado com o ferido no campo de batalha, desventurado com aquele que morre em seu próprio sangue, abandonado por todos, desventurado junto ao pobre que sente o peso da fome. Sinto a desventura de tantas mães cujos corações sangram com seus filhos em batalha. Todas as desgraças pesam sobre o meu coração e sou transpassado por elas. E diante de todas essas desventuras, observo a justiça divina que deseja desencadear ainda mais sua ira divina contra as criaturas, infelizmente rebeldes e ingratas. E então, quem pode dizer quão desventurado sou no amor? As criaturas não me amam. E o meu grande amor respondem com ofensas repetidas. Minha filha, em meio a tantas minhas desventuras, em vez de consolar outros, desejo ser consolado. Quero ao meu redor almas que me amem, que me façam companhia leal e que me ofereçam todas as suas dores para alívio de minhas desventuras e para implorar graças aos pobres desventurados. Conforme a fidelidade das almas para comigo neste tempo de flagelos e desventuradas, quando a justiça divina estiver aplacada, assim recompensarei as almas que foram fiéis a mim e que compartilham das minhas desventuras. Fiat. Digo que Jesús nos está comunicando toda esta amargura, esta desventura que tiene por toda la familia humana, sobre todo que están en tiempo de guerra. Digo que Jesus está nos comunicando toda a amargura que ele tem por toda essa desventura humana, sobretudo no tempo de guerra. Hay que recordar que Jesús tuvo que sufrir todos los sufrimientos de toda la familia humana. Nós temos que recordar que Jesus ele teve que sofrer todos os sofrimentos de toda a família humana.
sufrimientos físicos, morales y espirituales. Sofrimentos físicos, morais e espirituais. Entonces, lógicamente, él sufre con el herido en la guerra, con las madres, con las familias angustiadas por los hijos que están en la guerra. Então, logicamente, ele sofre com o que está ferido na guerra, com as mães, com as famílias angustiadas pelos filhos que estão na guerra. Por las consecuencias de la guerra en la sociedad. E pelas consequências da guerra na sociedade. El hambre, el miedo, en fin. A fome, o medo, enfim. Pero si nos fijamos, él está pidiendo almas que lo ayuden, almas que lo consuelen, que compartan con él todo este sufrimiento. E assim, se nós prestamos atenção, ele está pedindo almas que o ajudem, almas que o consolem e que compartilhem com ele todo esse sofrimento. Pero algo que es todavía mayor. Él dice, ¿quién te puede decir cuán desventurado soy en el amor? Mas algo que é muito maior, ele diz, quem pode dizer quanta desventura eu sou no amor? O sea, esta es uno de los dolores, de las aflicciones más grandes de Jesús. Ou seja, esse é uma das dores, das aflições maiores de Jesus. Y esto, en la actualidad, E isso, na atualidade, se suman a los dolores, a la aflicción que tiene por todo lo que la humanidad está llevando a cabo. E isso, na atualidade, se somam às dores que ele tem por tudo aquilo que a humanidade está concluindo, que a humanidade está fazendo na atualidade. En donde prácticamente hemos dejado de lado todo lo que es las leyes, los consejos, las recomendaciones de Jesús. Onde praticamente temos deixado de lado as leis, os conselhos e todas as recomendações de Jesus. Sí, pero sobre todo la falta de amor. Mas, sobretudo, a falta de amor. Jesús está solo, Jesús está totalmente aislado. Él tiene, en él tiene todas las gracias, todos los dones que quisiera compartir con nosotros. Jesus está só, ele está completamente isolado. Ele tem nele todas as graças, todos os dons que ele queria compartilhar conosco. Pero no hay nadie que se preste a recibirlos. Mas não tem ninguém que se preste a recebê-los. Por lo tanto, los tiene en él. Y imaginemos como un ejemplo a una madre que está por dar a luz a su hijo. Mas, portanto, ele tem nele esses dons. Imaginemos como exemplo uma mãe que está para dar a luz ao seu filho. Pero que el hijo no puede salir. Mas o filho não pode sair. ¿Qué sufrimiento siente la madre en querer dar a luz a su hijo y no poder? Que sofrimento tem a mãe por querer dar a luz ao seu filho e não poder? Y si eso no se corrige, eso la puede llevar a la muerte tanto al hijo como a la madre. E se isso não é corrigido, isso tanto pode levar à morte à mãe como também ao filho. En Jesús y en nosotros es algo similar. Él está queriendo dar todo lo que contiene, pero nosotros no le permitimos que nos lo dé. Em Jesus e conosco é algo parecido, similar.
Ele está querendo dar tudo o que contém, mas nós não permitimos que ele nos dê. Pero a donde lleva esto es a la muerte, no de él, sino nuestra. Mas o que pode levar a isso é a morte, mas não a morte dele, mas a nossa. O sea que estamos en un grave riesgo de morir espiritualmente si no recibimos todo lo que él quiere darnos. Ou seja, nós estamos em um grave risco de morrer espiritualmente se não recebemos tudo aquilo que ele quer nos dar. Y bueno, este es exactamente el dolor que él siente en la actualidad. E bom, essa é exatamente a dor que ele sente na atualidade. Recordemos un poco las palabras de San Pablo cuando dice que toda la creación gime con dolores de parto. E bom, recordemos as palavras de São Paulo quando ele diz que toda a criação geme como em dores de parto. Si la creación, que tiene nada más algunos dones de Dios y su amor para entregarnos y no la dejamos, que sentirá Jesús, que es la plenitud del amor y la plenitud de los dones. Se a criação que tem somente alguns dons de Deus e do seu amor para nos entregar e nós não deixamos, que sentirá Jesus, que é a plenitude do amor e ele tem a plenitude dos dons. O sea, ese es el mayor sufrimiento de Jesús en la actualidad. Ou seja, esse é o maior sofrimento de Jesus na atualidade. Entonces ahora él pide almas, ¿sí? Almas que lo amen, que le hagan compañía y sobre todo, o sea, que le den una reparación a nombre de todos aquellos que no aceptan lo suyo. Então agora ele pede almas que o amem, que lhe façam companhia e sobretudo que lhe façam reparação em nome de todos aqueles que não aceitam o seu amor. Y algo que es para algo que es para el alma. Él dará todos los dones, todo el amor que tiene para toda la familia humana, se lo entregará a esta criatura que lo sigue, que lo ama. Ou seja, aquilo que é para a alma, ele dará todos os dons, todo o amor que tem para toda a família humana, ele entregará para esta criatura que o segue e que o ama. Y ahora desde ella lo extenderá a todos. E agora, a partir dela, ele estenderá para todos. Pero esa alma gozará de la gloria universal, o sea, de la misma gloria que Jesús tiene. Essa alma gozará da glória universal, ou seja, da mesma glória que Jesus tem. Boa noite. Doutor, posso fazer uma pergunta? Márcia, você traduz que eu vou falar devagar, se ele entender devagar. Então, numa situação de guerra, como o senhor acabou de citar, né? Quando nós vemos, sei lá, pelas mídias, ou sabemos de alguma notícia de guerra. Quando nós temos esse conhecimento, né, de que nós temos que consolar, corresponder a Jesus. O senhor está entendendo ou quer que a Márcia traduza? Para que ela vá traduzindo devagar. ¿Entendes? ¿Comprendes? ¿Comprendes, doutor? Algo. ¿O quiere que Márcia traduzca? Entonces repite, por favor, despacito. Sí, entonces voy a repetir, ¿sí? Quando nós vemos uma notícia de guerra, seja pelas mídias ou pelos jornais. Quando vemos uma notícia de guerra em las mídias.
em la tele. Uhum. Tendo esse conhecimento de que agora eu Teniendo este conocimiento de ahora, que corresponder a Jesus, de corresponder a Jesús, a esse amor que todas as almas, as outras criaturas não lhe dão, a esse amor que todas as almas no le dan, então eu correspondo a esse amor quando eu peço o reino por essas pessoas que morrem entonces correspondo a esse amor quando pido el reino para estas personas que morrem e pelas suas famílias, pelo pai, pela mãe, por suas famílias. e por suas famílias. E nessa maneira de eu pedir, então ali vai estar representado toda a família humana que está nessa situação de guerra, seja no mundo que for, seja no México, no Chile, em qualquer país. Então, nesta maneira de pedir, já está representada toda a família humana que está passando por isto? Así es. Obrigada, doutor. Ninguém tem mais uma pergunta? Vamos a la que sigue, entonces. Seguindo a leitura, doutor? Sí. Ok. Agora vamos à leitura 99. Aquele que faz, 28 de julho de 1915. Aquele que faz a divina vontade se une tanto a Jesus que seus corações se fundem em um só, compartilhando assim o mérito de salvar as almas. Eu repetia meus lamentos a Jesus, dizendo-lhe: como pudeste me deixar? Prometeste que virias ao menos uma vez a cada dia, e agora, já se foi amanhã, o dia está findando e ainda não apareceste? Jesus, tua ausência é um tormento, uma morte sem fim. Contudo, estou completamente resignada à tua vontade, oferecendo-te ainda esta tua ausência. Tal como me ensinaste, para alcançar a salvação de tantas almas, quanto os momentos em que estou privada de ti. As dores que padeço na tua falta, ofereço-as como uma coroa ao redor do teu coração, para evitar que as ofensas das criaturas te atinjam e para dissuadir-te de condenar qualquer alma ao inferno. Apesar de tudo, ó meu Jesus, sinto meu ser desmoronar e incessantemente te invoco, te busco, por ti anseio. Neste momento, meu amado Jesus estendeu-me seus braços, abraçando-me e disse: minha filha, o que desejas? O que queres realizar? O que amas? E eu respondi: anseio por ti, pela salvação de todas as almas. Desejo cumprir a tua vontade e amo unicamente ti. E ele prosseguiu: então, desejas o que eu desejo. Assim, tens-me em tuas mãos, e eu a ti. Não podes separar-te de mim, nem eu de ti. Como dizes, então, que te deixei. Em seguida, com um tom afetuoso, acrescentou: minha filha, quem realiza a minha vontade funde-se comigo a tal ponto que seu coração e o meu tornam-se um só. E já que todas as almas que se salvam o fazem através deste coração e conforme ele palpita,
Assim, elas são impulsionadas à salvação. Emanando deste coração, concederei à alma o mérito daquelas almas salvas, pois ela desejou, junto comigo, a salvação dessas almas e serviu-me com a própria vida do meu coração. Fiat. É exatamente isso que a Cíntia perguntou. ¿Qué piensan de esto? ¿Algún comentario sobre esta lectura? O que é que vocês pensam sobre isso? Vocês têm algum comentário sobre essa leitura? Parece que não, doutor. Esta privação que Luisa passava de Jesus, esse sofrimento por não ter Jesus, eu penso que era como Jesus também passou na cruz, quando ele disse ao Padre: "Por que me abandonaste?" Márcia, deixa eu traduzir. Então, essa privação que a Luisa passou sem Jesus, né? Ela ficava sem Jesus durante alguns momentos, esse sofrimento, seria como Jesus também passou na cruz, quando diz: "Pai, por que me abandonaste?" Bueno, ¿y qué efecto tienen? Porque nos dice algo que es muy interesante. Ella empieza, o sea, quejándose, como de costumbre, pero esas penas que está teniendo. Bom, e que efeito isso tem? Porque ela diz algo muito interessante. Ela começa queixando-se, como de costume, mas essas penas que está tendo, que efeito tem? O sea, ella, la pena de la privación de Jesús, dice que la está ofreciendo como Él le ha enseñado. Ou seja, a pena da privação de Jesus, ela diz que está oferecendo para Ele como Ele ensinou para ela. O sea, como Jesús le enseñó. Y lo que le dijo es que para que las ofrezca para salvación de las almas. Como Jesus lhe ensinou. E diz que para que ela ofereça para a salvação das almas. Sí. O sea, todos los momentos, todos los sufrimientos de ella, por cada minuto que Jesús no está, que los ofrezca con esta intención. Ou seja, todos os momentos, todos os sofrimentos que ela tem, cada minuto que ela passa, que ela ofereça com essa intenção. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿qué es lo que deseas? ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué amas? E então Jesus lhe diz, bom, é o que tu desejas, se queres fazer, que amas. Luisa le contesta lo que estamos comentando. Y entonces, pero sobre todo le dice, te quiero a ti. Luisa responde ao que nós estamos comentando. E então ela diz, eu quero a ti. Sí, o sea, ese es su principal deseo. Y luego el que las almas se salven. Esse é o seu principal desejo. E logo também que as almas se salvem. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo mismo que hizo Jesús. E então, o que é que ela está fazendo? O mesmo que Jesus fez. O sea, está repitiendo en ella, con sus sufrimientos, está repitiendo lo que Jesús realizó con los sufrimientos de él. Ou seja, está repetindo nela os seus sofrimentos, está repetindo tudo aquilo que Jesus realizou com os sofrimentos dele. Y por eso dice que su corazón se une al corazón de él, formando un solo corazón.
E por isso diz que o seu coração se une ao coração dele, formando um só coração. Y aquí viene lo más sorprendente. E aqui vem o que é mais surpreendente. Gracias al corazón de Jesús, a ese corazón inmaculado de Jesús, E graças a esse coração de Jesus, ao coração imaculado de Jesus, las almas se salvan, as almas se salvam. ¿sí? Pero como ahora el corazón de Jesús y el corazón de la criatura son un mismo corazón, Bom, agora, como o coração de Jesus e o coração das criaturas são o mesmo coração, ahora Jesús le da el mérito a la criatura por la salvación de aquellas almas. agora Jesus dá o mérito à criatura pela salvação daquelas almas. Y algo que es quizá un poco raro decirlo, que dice que gracias a esa unión le ha servido a ella, ¿sí? A él, perdón, como vida de su propio corazón. E agora, algo que pode parecer assim um pouco raro, um pouco estranho de dizer, é que ele diz que graças a essa união, que ele se serviu dela como vida do seu próprio coração. O sea, el corazón de Jesús. Ou seja, do coração de Jesus. O sea que la criatura de alguna manera está proporcionando la vida al corazón de Jesús y al mismo tiempo está salvando almas. Ou seja, que de alguma maneira a criatura está proporcionando vida ao coração de Jesus e ao mesmo tempo está salvando almas. Es hermosísimo lo que nos está diciendo, ¿no nos parece? Isso é belíssimo o que ele está dizendo, não parece para vocês? Sim. Así que en todas las almas que se lleguen a salvar estarán marcadas por esta unión que tenemos con Jesús. Ou seja, que todas as almas que cheguem a ser salvas estarão marcadas por esta união que temos com Jesus. Y Él nos dará el mérito como si realmente nosotros las hubiéramos salvado. E ele nos dará o mérito como se realmente nós tivéssemos salvado. Jesús le dice también a Luisa que si algún alma se salva, será única y exclusivamente por los actos hechos en su voluntad. E Jesus diz a Luísa que se alguma alma se salva, será única e exclusivamente pelos atos feitos em sua vontade. Entonces nos damos cuenta del lugar donde estamos. Então, será que nós nos damos conta do lugar onde nós estamos? De la responsabilidad que tenemos. Dessa responsabilidade que temos. No solo con Jesús, sino con toda la familia humana. E não só com Jesus, mas com toda a família humana. O sea, entre más actos hagamos, más almas podrán salvarse. Ou seja, quanto mais atos nós façamos, mais almas poderão salvar-se. Doutor, posso... Há comentário aí no chat. Há comentário de Alaide. Puedo falar? Eu vou ler em português e você vai traduzindo. Essa da Alaide, ela faz uma observação aqui. Entendo que tudo que passamos, tanto na alegria quanto nas provações, é para o nosso bem e na divina vontade. Nos queremos o que a divina vontade quer. Sí. Voy a hablar. Sí lo entendí, Marcia. Sí. Sí. Y bueno, es cierto lo que dice, ¿no? Sim. Agora aqui, a Alaide
mais uma vez, acompanhei o retiro da Divina Vontade aqui do Brasil. E o Dr. Salvador Tomasini falou para a gente trazer a experiência de tocar nas plantas, tocar no caule, nas flores, e depois disso, quando a gente fizesse oração, a gente iria sentir uma diferença, de uma diferença. Fiz a experiência e agora, quando imagino uma árvore, uma planta, eu consigo sentir tocando uma experiência maravilhosa. Você pode... Así es. ¿No? O sea, lo que se está recibiendo, esa experiencia, es el percibir de alguna manera algo de lo que Dios ha puesto en lo creado para nosotros. É isso. O que está recebendo com essa experiência é perceber de alguma maneira algo do que Deus colocou naquilo que foi criado para nós. Y algo que es importante, entender que para que esto suceda, para que el alma pueda percibir eso. E algo que é importante, entender que para que isso aconteça, para que a alma possa perceber isso, requiere la presencia de la divina voluntad en ella. Requer a presença da divina vontade nela. Porque la divina voluntad se quedó en las cosas creadas para ser ella la que nos comunique lo que Dios ha puesto en todo. Porque a divina vontade ficou nas coisas criadas para fazer com que elas nos comuniquem o que Deus colocou dele em tudo. Por lo tanto, esa divina voluntad se comunica con ella misma, pero que está en la criatura. Portanto, essa divina vontade se comunica com ela mesma, mas estando na criatura. Y por eso es que ahora la criatura puede percibir algo de lo que Dios ha puesto en todo y sentir esa sensación de emoción, de algo, como dijo, maravilloso, que se siente en lo creado. E por isso é que agora a criatura pode perceber algo do que Deus colocou em tudo e sentir essa sensação de emoção, de algo, como disse, que maravilhoso que ela sente do que Deus colocou em todo o criado. Doutor, ¿puedes falar mais despacio? Es que yo no quiero me acostumbrar a estar leyendo. Yo tengo que me acostumbrar siempre solo con escuchar. Sí, no te apures, Karina. Si tú hablas mucho, yo tengo que leer y para mí no es bueno, que yo me acostumbro a estar leyendo y yo quiero me acostumbrar solo en escuchar. Bueno. Aí, comentário. Microfone, Tienes el micrófono. Hoje eu estava lendo o volume 4 e tem um capítulo que não me lembro. Faz que nós, diz que nós somos vestidos com tanto amor, mas não temos noção do valor. Se soubéssemos diariamente toda a importância, terminou. Não entendi. Nem eu. Hoy yo estaba leyendo el volume 4 y hay un capítulo que no me acuerdo, dice que nosotros somos vestidos con tanto valor, pero nosotros no tenemos la percepción del valor. Si supiéramos, daríamos toda la importancia. Sí, o sea,
estamos revestidos de primero de toda la luz de la divina voluntad. Tu micrófono, Kalina. Perdão. Ou seja, estamos revestidos, em primeiro lugar, de toda a luz da divina vontade. Y esta luz nos proporciona todos los dones y los atributos divinos. E essa luz nos proporciona todos os dons e os atributos divinos. Pero el problema es que es una vestidura que, aunque está a nuestra disposición, Mas o problema é que essa vestidura, ainda que esteja à nossa disposição, pero no la tomamos y no la conocemos y no la tomamos. nós não a tomamos, não a conhecemos e não a tomamos. Como ejemplo, Jesús dice que Adán no estaba desnudo en el paraíso. Por exemplo, Jesus nos diz que Adão não estava nu no paraíso, Que estaba revestido de luz que ele estava revestido de luz y que esa luz le proporcionaba todos los atributos divinos. e que essa luz proporcionava a ele todos os atributos divinos. Bueno, esa misma luz, esa misma vestidura es la que está dispuesta para dárnosla, pero el punto es que no, vuelvo a repetir, que no la aceptamos. Bom, essa luz e essa vestimenta é o que ele está disposto a nos dar, mas que nós não a aceitamos. Aqui tem uma observação da Silânia. Sinto que em tudo que faço, sinto Jesus pedindo para que oferte tudo no divino querer, para que ofereça para a salvação das almas. Uhum. Por eso, todo lo que hace lo está uniendo a Jesús para ofrecerlo. Por isso, tudo o que você No, faz... espérate, Kalina. Yo pregunto, ¿eso es lo que dijo? Sim, fale, Márcia. Ele está perguntando. Siento que em todo o que eu hago, siento Jesus pedindo para que eu ofereça todo em el divino querer, para que ofereça por la salvação das almas. Exacto, eso es correcto. O sea, eso es lo que debemos hacer. Exato, isso está correto, isso é o que nós devemos fazer. Acho que nós ainda não assumimos essa responsabilidade de tudo o que Jesus pede para a Luísa, para que nós façamos. A gente ainda não assumiu essa graça que ele nos concedeu, porque é uma graça que ele nos pede. Entende, doutor? Poco. Traduz, Márcia. Repete. Acho que tudo isso, eu acho que nós não assumimos ainda essa graça que Jesus pede através da Luísa para nós. Nós ainda não assumimos essa responsabilidade que é tão imensa que ele está nos pedindo. Só Micrófono, Marcia. Nosotros não assumimos esta responsabilidade que Jesus nos pide. Así es. O sea, no la asumimos por dos razones. Primero, porque no la conocemos. Y segundo, porque no queremos. O sea, isso. Todos aquellos... bueno, sí, Kalina. É isso, nós não assumimos por duas razões. Primeiro, porque não conhecemos, e segundo, porque não queremos. O sea, como aceptar todo esto que Jesús nos está ofreciendo
significa el sufrimiento de la renuncia a lo nuestro, Ou seja, como aceitar tudo isso que Jesus está nos oferecendo significa sofrimento da renúncia de tudo aquilo que é nosso. por eso es que preferimos seguir con nuestra costumbre religiosa actual, en donde solamente actuamos con actos humanos. É por isso que nós preferimos seguir com o costume religioso que nós vivemos atualmente, onde somente atuamos com atos humanos. Pero seguimos quedándonos con todo lo nuestro. E nós seguimos ficando com tudo aquilo que é nosso. Pero esto no pone en acción a Jesús, Mas isso não põe Jesus em ação, porque el alma que vive en la divina voluntad, como escuchamos, llega a ser un solo corazón con Él. porque a alma que vive na divina vontade, como nós escutamos, ela chega a ser um só coração com Ele. Por lo tanto, es una sola vida, una sola petición, una sola voluntad, E, portanto, é uma só vida, uma só petição e uma só vontade. y así que Jesús no puede negarse a dar lo que Él mismo se está pidiendo a través de la criatura. E assim, Jesus não pode se negar a dar tudo aquilo que Ele está pedindo através da criatura. Entonces, si nosotros no aceptamos ese desapego, ese sufrimiento de quitarnos lo nuestro, E, portanto, se nós não aceitarmos esse desapego e esse sofrimento de tirar tudo aquilo que é nosso, nos quedamos separados de Él. nós ficamos separados dele. Y eso implica que es la criatura la que pide, no es Jesús el que pide. E isso implica que é a criatura que pede e não é Jesus que pede. Y hay una diferencia enorme entre criatura pidiendo a Jesús a través de la criatura, pidiéndose a sí mismo. E é uma diferença enorme entre a criatura pedindo e o outro é Jesus, através da criatura, pedindo a si mesmo. El micrófono, Marcia. Eu não compreendi muito bem esta última frase. Cuando la criatura vive en la divina voluntad, Quando a criatura vive na divina vontade, forma una sola vida con Jesús. ela forma uma só vida com Jesus. Por lo tanto, todo lo que la criatura hace, E, portanto, tudo que a criatura faz, lo está haciendo a través de Jesús. ela está fazendo através de Jesus. Entonces, si la criatura pide, Então, se a criatura pede, el que está pidiendo a través de la criatura es Jesús. o que está pedindo através da criatura é Jesus. Entonces, si la criatura pide en un momento la salvación de las almas, el perdón de algunas de las faltas, E então, se a criatura pede em um momento a salvação das almas, o perdão de algumas faltas, ya no es la criatura sola la que lo está pidiendo, não é só a criatura que está pedindo, sino es Dios mismo que se pide a Él a través de la criatura. mas é Deus mesmo que se pede a Ele através da criatura. Y Jesús nos dice que Dios nunca se niega nada a sí mismo. E Jesus diz que Deus nunca se nega nada a si mesmo. ¿Sí se quedó, Marcia? Doutor, Sim. doutor, se eu
Então, se eu peço, sim, por exemplo, aos corações dos maus, eu sempre peço assim, Jesus, derrama sua divino querer no coração daqueles que desejam mal para a humanidade. Jesus está agindo nesse momento? Si yo pido, por ejemplo, por los corazones de las personas malas, Jesús puede estar ahí, Haciendo essa sí, petição haciendo nesse esta petición, momento. sí, respondiendo en este momento. Respondiendo, no. Pidiendo, sí. Uhum. O sea, está unido a la petición de la criatura, o sea, de ella. Ahora, Jesús va a dar luz, gracias, algunos dones, fuerza para todas las almas, para todos los corazones que están alejados de Él. Respondendo, não, mas pedindo sim. Ou seja, Jesus está unido a essa petição da criatura e Jesus vai dar luz, graças, alguns dons, força para todas as almas, para todos os corações que estão afastados dele. Pero la respuesta depende de la criatura, Mas no de Jesús. a resposta depende da criatura e não de Jesus. O sea, Jesús nunca obliga a nadie, Ou seja, Jesus nunca obriga ninguém. y eso es porque respeta la libertad de la voluntad que Él creó en la criatura. Isso é porque ele respeita a liberdade da vontade que ele criou na criatura. Ahora, lo que nos debe importar y lo que realmente nos interesa hacer Agora, o que nos deve importar e o que realmente nos interessa fazer es, tomando la divina voluntad, pedir y dar todo lo necesario para que las almas se conviertan. Tomando a divina vontade, pedir todo o necessário para que as almas se convertam. La respuesta, eso ya no depende de nosotros, y Jesús nos tomará ese trabajo como realizado con éxito, porque esa fue la intención. Agora, a resposta não depende de nós, e Jesus tomará esse trabalho como realizado com êxito, porque essa foi a nossa intenção. Obrigada, doutora. É que todas as vezes que eu vou rezar, para os corações dos maus, eu peço, divina vontade, reina no coração daqueles que desejam mal para o seu povo. Todas as vezes que eu vou a rezar, eu pido, divina vontade, reine em los corazones de los malos. Así es. Eso es la petición del reino para todos. Doutor, Obrigada, doutor. O Senhor falou antes que os nossos atos alcançam a salvação das almas e não só os nossos sofrimentos, foi isso? Hablaste anteriormente que nossos actos, Feitos não somente na divina vontade. nossos actos hechos na divina vontade, podem salvar almas. Uhum. Sí, Não solamente o sofrimento. es cualquier acto que hagamos en la divina voluntad, lo podemos ofrecer con esta intención. Lo debemos ofrecer. Qualquer ato que nós façamos na divina vontade, podemos oferecer com essa intenção, e nós devemos oferecer. O sea, y debemos ofrecerlo con la intención de que Dios dé el reino para todos. E nós devemos oferecer com a intenção de que Deus dê o reino para todos. Y entonces se cumple lo que leímos al principio de este volumen 11. E então se cumpre o que nós lemos no princípio desse volume 11.
que todas las cosas hechas en la divina voluntad tienen el mismo valor. Que todas as coisas feitas na divina vontade têm o mesmo valor. O sea, lo mismo vale, lo mismo hace el sufrir que el gozar. Ou seja, a mesma coisa vale gozar de alegrias e a mesma coisa sofrer. ¿Podríamos leer esa lectura, Eliane? Pode ser uma pergunta, uma perguntita? Sim. Puedo, doutor? Sí. Por exemplo, se eu recebo uma ofensa de alguém e eu me calho, puedo oferecer esta ofensa por aquela pessoa que hizo isto comigo ou não? Sí. Por exemplo, se eu recebo a ofensa de alguém e eu me calo, eu posso oferecer isso por aquela pessoa que fez isso comigo ou não? Essa foi a pergunta da Márcia. Se ofrece bueno, lo primero es ofrecerlo para reparar a Jesús por la ofensa que recibió él, no tú. A primeira coisa é reparar pela ofensa que Jesus recebeu em ti e não tu. Lo segundo es ofrecer eso con la finalidad de la salvación de esas almas. E a segunda é oferecer isso com a finalidade da salvação dessas almas. Darles el amor, llevarles la sangre, las llagas de Jesús. Dar-lhes o amor, levar o sangue e as chagas de Jesus. ¿Sí? Y esto envuelto prácticamente dentro del mismo acto, tratando de reparar, amar, glorificar a Jesús y ayudar a la salvación del alma. E isso envolve praticamente dentro do mesmo ato, tratando de reparar, amar, glorificar Jesus e ajudar na salvação da alma. Y no solamente en las ofensas o lo que te hagan malo, sino también en lo bueno. E não somente nas ofensas ou naquilo que te fazem de mal, mas também no que é bom. En lo que es bueno te vas a alegrar con Jesús porque te aman, porque lo aman, perdón, en ti. E o que é bom, você pode oferecer a Jesus para alegrar-se com Jesus por aqueles que amam a Jesus através de ti. Então, doutor, seguimos na próxima leitura? No, vamos al 11.3. 11.3. Só um minuto aqui, que eu vou ter que fazer aqui uma rodadinha ou pegar o livro. Bom, dê só um minuto, vou pegar o livro. Eu venho pegar o livro. Então, peraí. Há uma pergunta aqui no chat de Simone. Buenas noches. Ao final, eu posso fazer uma pergunta, mas não está neste capítulo? Não importa. Pode? Olha, ela tem uma pergunta, Márcia. Deixa ela perguntar enquanto a Eliane está procurando. Aqui, porque o livro... Pode perguntar. Pode perguntar e traduzir, Baronesa. Posso perguntar? Eu ouvi o doutor Salvador, pareceu-me, dizer que num vídeo que o demónio só podia atuar nas pessoas e não nas coisas. Percebi bem ou percebi mal? Entende, doutor? Ele falou que ele escutou que você falou que o demônio solamente poderia actuar em las coisas e não em las personas e não em las coisas. E não em las coisas. A ver, y esto, ¿a qué viene? O sea, el demonio tiene la capacidad
de actuar sobre las personas. Bom, vamos ver. O demônio ele tem a capacidade de agir sobre as pessoas, Pero también tiene cierto poder sobre la materia, mas também ele tem um certo poder sobre a matéria. pero es un poder temporal, no es definitivo. Mas é um poder temporal, não é definitivo. Por eso es que puede tomar apariencia de ser humano, E por isso é que ele pode tomar uma aparência de ser humano, pero no puede permanecer con ella. mas ele não pode permanecer com essa aparência. Puede usar las cosas materiales, pero por muy corto tiempo, no es algo duradero. Ele pode usar as coisas materiais, mas por muito pouco, um tempo muito curto, não é algo que dura muito tempo. ¿Sí? Ahora, en el alma que vive en la divina voluntad, el demonio no puede acercarse. Mas na alma que vive na divina vontade, o demônio não pode chegar perto, não pode se acercar da pessoa. Puede actuar, pero actúa a través de otras personas para molestar o hacer daño a la persona que vive en la divina voluntad. Ele pode agir através de outras pessoas para molestar, fazer um dano à pessoa que vive na divina vontade. Y Seria, eso, o caso de Eva, não, doutor? Eso se llama vejación. E do ego também. Isso se chama vexação. ¿Sí? Ah, não sabia que se usava esse nome, doutor. Sí, la vejación es el ataque del demonio, pero no directo. Vexação é o ataque do demônio, mas não um ataque direto. Puede ser a través de la familia, a través de los compañeros de trabajo, de los Pode ser jefes, através da família, através dos companheiros de trabalho, dos chefes, de la sociedad, da sociedade. o sea, atacando, persiguiendo a la criatura. Ou seja, atacando e perseguindo a criatura. ¿Sí? ¿Queda claro? Está claro? Sim, sim. Eu quando ouvi isso fiquei a pensar que às vezes ele atua em coisas elétricas, máquinas, e fiquei um bocado confusa, porque pensei que só podia atuar nas pessoas, mas como eu sempre tinha ouvido que às vezes as coisas, máquinas avariam, e fiquei confusa, mas agora já percebi. La Virgen dice en las revelaciones a Padre Gobi, a Virgem Maria disse nas revelações ao Padre Gobi que, por ejemplo, los platillos voladores son demonios. Por exemplo, platilhos é pratos, Márcia, o que é platilhos? Discos voadores, os OVNIs. Os discos voadores são demônios. Então, o sea, que tienen poder, pero es muy corto, no permanece. Que tem um poder, mas é um poder muito curto, de pouco tempo, não permanece. Y eso es lo que van a hacer, el demonio va a actuar apareciéndose como extraterrestre. E isso é como ele vai atuar. O demônio vai aparecer como extraterrestre. Doutor, para isso está para ayudar al anticristo. Para ajudar ao anticristo. Isso é a Agenda 2030, não, doutor? De la ONU? No, yo no sé si es en 2030 o en 2050 o en 2026. No sé. Sim, mas está dentro dessa agenda. Bueno,
esta lectura del 11.3 Está aqui, doutor. es para ratificar lo que dijimos, que en la divina voluntad todo es lo mismo, todo tiene el mismo valor. Essa leitura é para nos ratificar. Alguém está com o microfone aberto. Essa leitura é para nos ratificar que tudo que nós dizemos que na divina vontade, tudo é o mesmo. Tem o mesmo valor, tanto as alegrias como os sofrimentos. A ver, vamos a leer, Eliane, en el párrafo 2, por favor. Sim. Parágrafo 2, só um minuto. Estamos no 1. 2. Hija mía, mi amor es grande. Só um minutinho, doutor, porque aqui deve ser esse aqui. Minha filha, o meu amor é grande. Meu regime é insuportável. Os meus ensinamentos são sublimes. Minhas instruções são divinas. São divinas criaturas e... No, creadoras. Criadoras e inimagináveis. Portanto, para fazer que todas as coisas sejam elas grandes ou pequenas, naturais ou espirituais, dolorosas ou agradáveis, adquiram uma só cor e tenham um só valor. Permito que quando a alma se habituou a sofrer e passa a amá-lo, eu faço esse sofrimento passar para sua vontade como sua propriedade. Então, cada vez que lhe envio o sentimento, tendo a propriedade, as disposições dentro de sua vontade, ela estará sempre disposta a sofrer e a amá-lo. Portanto, olho as coisas na vontade, e é para a alma como se sempre sofresse, embora não sofra. E para que o prazer tenha o mesmo valor, o sofrimento, assim como o rezar, o trabalhar, o comer, o dormir, em suma, tudo, seja o que for, tenha um só valor, porque tudo depende se as coisas são da minha vontade. Eu permito que a alma pratique todas as coisas em minha vontade com santa indiferença. Assim, para a alma, parece que, enquanto eu lhe dou uma coisa, logo a tiro dela, mas não é verdade. Ao contrário, acontece no início, quando a alma não está bem treinada. Ela sente sensibilidade no sofrimento, no rezar, no amar. Mas quando, através da prática, essas coisas passam por sua vontade, como sua propriedade, sua sensibilidade cessa. E quando surge a ocasião em que ela precisará usar essas propriedades divinas que eu a fiz adquirir, com passo firme e com ânimo imperturbável, começa a exercitar-se na ocasião que se apresenta. Por exemplo, o sofrimento vem, ela encontra dentro de si a força e a vida do sofrimento. Ela deve rezar, ela encontra dentro de si a vida de oração. E assim todo o resto. Eliane, ya. Si nos fijamos, está diciendo
que todas las cosas, si son hechas en la divina voluntad, o sea, tienen el mismo valor. Se nós prestamos atenção, ele está dizendo que todas as coisas feitas na divina vontade têm o mesmo valor. Los mismos efectos. Tem o microfone aberto. Tem os mesmos efeitos. Esto quiere decir que todas las cosas han pasado como naturaleza en nosotros. Isso quer dizer que todas as coisas têm passado como natureza em nós. Ahora, ¿qué quiere decir que las tengamos como naturaleza? Agora, o que quer dizer que as tenhamos como natureza? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, nuestro corazón, nuestra digestión, todo el funcionamiento de nuestro organismo. Vamos imaginar, por exemplo, nosso coração, nossa digestão e todo o funcionamento do nosso organismo. Nosotros ya no tenemos que estar pensando en eso. Nós já não precisamos estar pensando nisso. Pero cuando lo necesitamos, Mas quando necessitamos, está presente y empieza a actuar. está presente e começa a agir. La digestión se pone en marcha cuando comemos. A digestão se põe em marcha quando nós comemos. Ahora, la divina voluntad, cuando se pasa como vida, Agora, a divina vontade, quando se passa como vida, ya tenemos en nosotros, como si fueran nuestros órganos, tenemos el sufrimiento, el gozo, la alegría, la reparación, el amor, la gloria, todo lo tenemos dentro de nosotros. nós já temos em nós, como se fossem nossos órgãos, nós temos o sofrimento, o gozo, a alegria, a reparação, o amor, a glória, tudo temos dentro de nós. Por lo tanto, lo que dice Jesús, yo quiero que sufra y empieza a sufrir, no tiene que hacer el esfuerzo por hacerlo. Portanto, o que diz Jesus, eu quero que sofra, e começa a sofrer. Não tem que fazer um esforço por fazê-lo. Eso es como el alimento a la digestión. Isso é como alimento na digestão. No necesitamos esforzarnos por hacer la digestión, sino es naturaleza, es vida. Nós não precisamos fazer um esforço para fazer digestão, mas já é natureza, é vida. Ahora, si entendemos esto, vamos a entender que cada acto que hagamos en la divina voluntad Agora, se entendemos isso, vamos entender que cada ato que façamos na divina vontade es la totalidad, lleva sufrimiento, lleva gozo, lleva amor, lleva reparación, lleva gloria. É a totalidade. Isso leva sofrimento, leva gozo, leva amor, leva reparação, leva glória. Entonces, no sé si se entiende lo que es tener que todo tenga el mismo valor. Eu não sei se vocês todo es un acto divino. Eu não sei se vocês entendem o que quer dizer que tudo tem o mesmo valor, porque tudo é um ato divino. Então, doutor, se eu vou falar em espanhol logo. Sí, entonces hay que termos este entendimiento de que cuando todo se hace en naturaleza normal, sin nada forzado, como una unidad mismo suprema, vamos a decir así, será esta
esta maravilha que Jesus diz em seus textos. Se falamos dessa forma, se agimos assim, de uma forma natural, como nossos órgãos exercitam, fazem suas funções, e não percebemos essa forma de agir, né, junto com Jesus, compreender, a gente tem que realmente um esvaziamento das nossas vontades, dos nossos temperamentos, para que ele faça essa obra na gente, porque ele quer que a gente seja nada, absolutamente nada, que e a gente vive sendo provado nesses momentos para ver o que estamos fazendo conosco, o que fazemos conosco, entende? Diante das pequenas provações e das grandes. Então, para ele não tem a medida, não há medida nisso. Então, é uma prova de total abandono que temos que ter mesmo, que o doutor Tomasini diz isso o tempo todo, que é essa força de abandono. ¿Estás entendendo, doutor, todo? Casi todo. Casi todo. É porque é muito. Sim, é muito. Tem que falar um pouco para Márcia traduzir. Não, eu estava falando mesmo... La misma coisa que ele estava falando com ele. Ela mesma, essa que temos que estar atentos, esta atenção de nosso eu, que tem que ser pequenito, para que Jesus seja Ele em nós outros. Este pequeno, nos tornarmos pequenos dentro das pequenas provas e as grandes, todas temos que estar atentos nisto, para que seja natural como o batimento do coração, como disse doutor, todo de nosso corpo, a circulação do sangue, todo isto é uma forma de mostrar que todo se hace de forma natural. Claro, é difícil todo esto, precisamos de tempo, não? Mira, eso es a través de la práctica. Sim. Olha, isso através da prática. No es luego. Al principio hay que estarlo pensando y poniendo la intención. Não é logo. Ao princípio, tem que estar pensando e colocando a sua intenção nisso. En la medida que vamos practicándolo, se va haciendo naturaleza en nosotros. E à medida que nós vamos praticando, se vai fazendo natureza em nós. Por lo tanto, después de un tiempo, es variable, puede ser poco, puede ser mucho, depende de la actitud de la persona. E, portanto, depois de um tempo, e que isso é variado, pode ser pouco, pode ser muito, depende da atitude da pessoa. O sea, esto llegará a ser naturaleza y ya no necesitaremos estar esforzándonos por hacer algo, sino se está haciendo todo en totalidad. Isso vai chegando a ser natureza nossa, já não necessitamos estar nos esforçando para fazer algo. Nós vamos estar já fazendo em totalidade. Por eso es que un acto en la divina voluntad es un acto completo y cumplido. E, portanto, é por isso que um ato na divina vontade é um ato completo e cumprido. Doutor Marisa tem uma pergunta, pode ser agora? Sim. Pode ser agora, doutor? Sim. A ver, Marisa. Doutor, eu estou vendo assim, então, por exemplo, se eu estou numa festa ou num passeio com aquela alegria toda, e também quando eu estou doente, estou sofrendo uma dor, e isso mesmo, tudo tem o mesmo valor. Então, não é que uma coisa é positiva ou outra é negativa, tem o mesmo valor.
tiene el mismo valor porque es un acto divino Tem o mesmo valor porque é um ato divino. y porque en ese acto divino va encerrado todo lo que Dios es. Porque nesse ato divino vai encerrado tudo o que Deus é. Pero podemos hacer en el sufrimiento, lo podemos unir al sufrimiento de Jesús y de María. Mas nós podemos, no sofrimento, podemos unir ao sofrimento de Jesus e de Maria. Y de toda la familia humana. E de toda a família humana. Y lo mismo podemos hacer con el gozo, con las cosas buenas. E o mesmo nós podemos fazer com o gozo, com as coisas boas. O sea, pero en realidad lo que es importante es que todo lo que nos suceda, no importa qué, debemos vivirlo en la divina voluntad. Mas, na realidade, o importante é que tudo que nos aconteça, é importante que devemos viver na divina vontade. Por eso es que siempre decimos que la divina voluntad no es remedio para nuestros problemas. E é por isso que nós dizemos que a divina vontade não é remédio para os nossos problemas. Sino es el modo como debemos vivir no solo nuestros problemas, sino cualquier situación que se nos presente. Mas é um modo como nós devemos viver não só os problemas, como qualquer situação que nos apresente. Então, as coisas alegres, felizes, também são para oferecer para a conversão dos pecadores. Así es, en todo, pedir el reino para todos. É isso, e em tudo, pedir o reino para todos. Sim, obrigada. Tem aqui uma pergunta da Simone. É verdade. Esta semana, meu Evo me atacou de uma maneira que... Não, é de cima, é de cima. É a de cima? É, acima disso aí. Ah, sim, tá. Simone? Sim. A Igreja, com seus santos e santas, conheceu vida em conformidade com a vontade de Deus, do completo abandono e rendição da alma à vontade divina, chegando à via unitiva das vontades, das vontades, união toda das vontades divina e humana. Não, Eliane, estou vendo uma pergunta dela aqui embaixo assim, ó. Me pergunta, qual é a diferença da divina vontade de Luisa e la vida de los santos? Bueno, es que los santos no tuvieron la divina voluntad obrante en ellos. Bom, é que os santos, eles não tiveram a divina vontade obrante neles. Ellos cumplieron y vivieron en la divina voluntad hasta donde conocieron. Eles cumpriram e viveram na divina vontade até onde conheceram. Y conocieron el cumplir, el obedecer. Eles conheceram apenas cumprir, obedecer, a obediência. Pero la divina voluntad no obraba a través de ellos. Mas a divina vontade não agia através deles. Por lo tanto, todos los actos santos de ellos eran actos santos humanos. Portanto, todos os atos deles eram os atos humanos neles. Santos, porém humanos. Os atos santos, porém humanos. Por lo tanto, no tienen los mismos efectos ni el mismo valor.
E, portanto, eles não têm o mesmo efeito, nem o mesmo valor. Ela continua dizendo, vejamos, no Livro do Céu, volume 14, de 6 de outubro de 1922, nesse capítulo, Luísa pergunta a Nosso Senhor como é que foi a primeira, como é que foi a primeira a viver a divina vontade depois de tanto... A frase não está completa. Depois de tanto... foi cortada a frase. Ela não completou. Posso terminar aqui? Acho que na hora de copiar, depois ela pergunta, né? A Luísa pergunta, depois de tantos santos, né? Deixa eu só achar aqui. Já no finalzinho. Sí, que como es posible que después de tantos Como santos... que ela seria a primeira, né? Apesar de depois de tantos séculos e tantos santos na igreja, né? E acho que a resposta foi essa que o doutor comentou, né? Por eso, Obrigado, Simone. ¿Cuál sería la causa de, más que la causa, el por qué Luisa es la primera? Então, qual seria a causa? Mais do que a causa, é por que Luísa seria a primeira? Porque el Padre, cuando vino Jesús, o sea, el Padre para redimir a la humanidad, el Padre pidió un determinado número de actos santos, de virtudes y de peticiones del reino. Porque o Pai, quando Jesus veio, ele determinou que Jesus veio para redimir a humanidade, ele pediu um determinado número de atos e de virtudes e de petições para pedir o reino, a vinda do reino. Para que, una vez cumplidos, mandara allá el reino. Para que, uma vez que fosse cumprido, ele mandasse já o reino. Por eso es que Jesús, en la última cena, dijo que todavía tenía mucho que decirnos. É por isso que Jesus, na última ceia, ele disse que todavia ele teria muito que nos dizer. Pero que en ese momento no podíamos con ello. Mas nesse momento nós não podíamos com isso. ¿Sí? Entonces, el reino lo había fundado en Adán, pero Adán falló y lo perdió. Então, o reino, ele havia fundado em Adão, mas Adão falhou e o perdeu. Adán debería de haber sido el transmisor de ese reino en toda la familia humana, que hubiera nacido inmaculados todos. Adão deveria ser o transmissor desse reino para toda a família humana, que houvesse nascido imaculados todos. Por eso es que Adán no lo podía transmitir. É por isso que Adão não podia transmitir. No, por eso es que lo podía transmitir. Ah, sim, é por isso que Adão, imaculado, o podia transmitir. É isso, doutor? Siempre y cuando no hubiera habido desobediencia. Sempre, quando não houvesse havido a desobediência. Ahora, como Adán lo pierde, agora, quando Adão o perde, y él queda con la ausencia de la vida divina, e ele fica com a ausência da vida divina, entonces todos nosotros hemos nacido sin la herencia de la vida divina. Então todos nós nascemos sem a herança da vida divina. Es lo que hemos llamado pecado original. É o que nós temos chamado de pecado original. Por lo tanto, ahora el reino no estaba en nadie que hubiera nacido en pecado original.
Portanto, o reino não havia estado em ninguém que tivesse nascido em pecado original. Estaba en Jesús y estaba en María. Estava em Jesus e estava em Maria. En Jesús por naturaleza Em Jesus por natureza y en María por gracia. e em Maria por graça. Pero criaturas que hubieran necesitado sacramentos no se podía todavía. Mas criatura que houvesse necessitado de sacramentos não se podia, não podia estar. Ahora, cuando se cumplen todas las peticiones que el Padre había pedido, ¿sí? para facilitar ya el acceso a su voluntad, Agora, quando tivesse se cumprido todas as petições que o Pai havia pedido para facilitar o acesso à sua vontade, y esas peticiones las cumplió María y Jesús, e esses pedidos, quem cumpriu foi Maria e Jesus. ahora ya nosotros podemos acceder a ese reino Agora nós já podemos ter acesso a esse reino, gracias a que Luisa, salida de pecado original, cumplió perfectamente todos los requisitos para que se fundara en ella el reino nuevamente. graças a Luísa, que mesmo nascida em pecado original, ela cumpriu perfeitamente os requisitos para que se fundasse esse reino novamente. Entonces, todos los santos anteriores no tenían el acceso porque no había todavía quien les transmitiera el conocimiento. E, portanto, todos os santos anteriores eles não tiveram acesso porque não havia quem tivesse transmitido para eles esse conhecimento. Ahora, a través de Luisa, o sea, ella siendo la primera, ella lo duda. O sea, por eso le pregunta a Jesús eso de que cómo es posible que ella sea la primera. E agora, através de Luísa, e ela sendo a primeira, e ela duvida. Por isso ele pergunta a Jesus isso, de como é que é possível que ela seja a primeira. Y eso, ella se va a ir convenciendo poco a poco a través de toda la enseñanza de Jesús. E ela vai se convencendo pouco a pouco através dos ensinamentos de Jesus. Porque ningún santo llegó a poseer esa voluntad, pero obrante en ellos. Porque nenhum santo chegou a possuir essa vontade agindo neles. No, bueno, sí, está bien. Alguém tem alguma pergunta? Bom, doutor. Eu só quero agradecer, muito obrigada, desculpa. Estamos aí uma altura ainda, pero já está passando podemos passar para próxima de nosso encontro. Uh-huh. Porque ya estamos tardando. Sí, y ya casi va a empezar el otro grupo. Sí. Y otro grupo no queremos que se fique triste, ¿no? Así es. Así que bueno, le pedimos al diácono la despedida. Sí, diácono. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero abençoar-te com a mesma bênção que Jesus abençoou sua Mãe Santíssima antes de começar sua paixão. Portanto, e por mediação e intercessão da Santíssima e sempre Virgem Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, abençoo-te para imprimir em ti o triplo selo das três divinas pessoas, que ressurja do seu decaimento e vivas no divino querer. Esta bênção em nome do Pai, comunique e imprime na sua vontade a sua potência
fazendo-a de novo soberano de tudo. Em nome do Filho, comunique e imprime na sua inteligência a sua sabedoria. Em nome do Espírito Santo, comunique e imprime na sua memória o seu amor. Que as forças da alma e do corpo voltem a ti, que sejas curado de toda a doença espiritual e corporal, que a tua alma receba a riqueza e a beleza de todo o bem e virtude. E para te rodear em defesa contra o demônio, o mundo e a carne, por Jesus abençoa todas as coisas que ele criou, para que tu as recebas abençoadas todas por ele. Abençoa-se a luz, o ar, a água, o fogo, o alimento, tudo para que fiques como submerso e coberto por estas bênçãos. Junto com Jesus, abençoa-te o seu coração, sua mente, os olhos, ouvidos, o nariz, a boca, as mãos e os pés, o corpo, as entranhas, a respiração, todo o movimento. Abençoa-te para te ajudar, abençoa-te para te defender, abençoa-te para te perdoar, abençoa-te para libertar de todo mal, abençoa-te para te consolar, abençoa-te para que seja santo, abençoa-te, portanto, sendo Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Glorificado.